boa tarde, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez uma transmissão ao vivo pela sua TV Alepa, canal 8.2, mas também em cadeia conosco a Rádio Web Alepa também, né, sincronizado conosco. Nosso canal no YouTube TV Alepa, você acompanha toda a nossa programação. Quão bom é ter você em mais de uma transmissão ao vivo por aqui. Dinan, mais uma semana boa. Uma semana ótima e hoje uma homenagem especial que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará vai prestar a um órgão importantíssimo para a nossa república, para a nossa democracia, para o Estado do Pará, que é o Ministério Público do Estado, que tanto faz, né, pelo cidadão, pelos órgãos, pelas instituições. Uma homenagem justa aqui da Alepa para todos esses promotores, procuradores, os servidores do Ministério Público, não é, Raina? É verdade. Quantas vezes, durante as sessões, nós trouxemos aqui o trabalho dos nossos parlamentares? E o trabalho do Ministério Público do Estado é um trabalho importantíssimo que cuida da minha, da sua e tantas outras áreas importantes no que diz respeito à cidadania. A gente já falou isso aqui quantas vezes, né, Muitas Dinan? vezes, né? O cuidado que o Ministério Público em fiscalizar. Sabe aquele olho de pertinho que a mãe da gente diz que precisa ter para conferir, ida, vinda? É no popular que a gente está falando. Mas a grande verdade é que o Ministério Público do Estado do Pará é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. E por exemplo, se falta merenda numa escola, quem vai fiscalizar, quem vai cobrar do poder público é aquele promotor que está atento ali, recebe uma denúncia de que faltou merenda, não tem aquela professora que está completando a carga horária. Quem vai perturbar ali, vai fiscalizar e vai cobrar e vai tomar, inclusive, medidas administrativas é o promotor de justiça, o Ministério Público que vai ali para defender o cidadão. Raina. Exatamente. É por isso que a gente tem hoje aqui no nosso estúdio panorâmico da TV Alepa convidados importantes para falar um pouquinho sobre isso. E a gente começa chamando o doutor César Matar Júnior, que é procurador-geral do Ministério Público. Estúdio. Muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, César. Vai explicar um pouquinho para a gente sobre exatamente essa função que o Ministério Público tem, né? Por que foi criado o Ministério Público? Por que as pessoas, né, os órgãos, outros órgãos, resolveram criar o Ministério Público do Estado, o Ministério Público da Federação, da República? Explique para a gente, por favor. O Ministério Público do Pará, que agora soma 132 anos, e aqui eu tenho que deixar um registro, não só o nosso Colégio de Procuradores de Justiça, que é o órgão máximo dentro da nossa instituição e que atendeu ao clamor da Procuradoria-Geral de Justiça para que o reconhecimento trazido pela Constituição, pela primeira Constituição Republicana, em 22 de junho de 1891, fosse encampado. Encaminhamos à Assembleia Legislativa do Estado e que também, de uma forma extremamente rápida e generosa, reconheceu o trabalho do Ministério Público e, portanto, reconheceu o dia 22 de junho como o dia consagrado à nossa instituição. Àquela altura, nós tínhamos um outro perfil. Sim. O perfil constitucional era um perfil de atuação predominantemente na área criminal. Daí porque vem aquela expressão que é muito conhecida, notadamente pelos mais antigos, de promotor público, porque àquela altura nós tínhamos apenas o viés criminal. Com o passar do tempo, notadamente com a Constituição de 1988, o Ministério Público ganhou um outro perfil, com mais amplitude, e passou então a defesa dos interesses difusos, dos interesses coletivos, do meio ambiente, da probidade, de deficientes, idosos, de índios, enfim, de todos os hipossuficientes. Foi esse viés que acabou por consagrar o Ministério Público de forma definitiva com o perfil que ele tem hoje. Doutor César, quando a gente fala de um Ministério Público, de alcançar as comunidades, como o senhor bem falou, a gente tem uma noção, às vezes, muito superficial. E para quem acompanha a nossa programação aqui pela TV Alepa, tem tantas dúvidas e a gente queria traduzir de maneira bem clara. Para você que está aí, seja na região metropolitana ou em todas as regiões do estado do Pará, pelos 144 municípios, se você tem dúvida do que faz o Ministério Público do Estado do Pará, a gente vai entender agora, de maneira bem simples e clara, doutor César. O que a gente pode dizer para quem está acompanhando a gente agora? O Ministério Público é o órgão incumbido de defender a sociedade.
Quem se dedica à defesa individual é a Defensoria Pública, no caso dos hipossuficientes econômicos, é a advocacia, mas a defesa da coletividade, a defesa da sociedade, ela é levada a efeito pelo Ministério Público sob as suas mais diversas matizes. No nosso caso, o Ministério Público do Estado. Nós temos o Ministério Público, os ramos da União, do Federal, Trabalho, do Distrito Federal, enfim, área eleitoral, mas no Ministério Público do Estado tem esse viés, é a defesa preponderantemente da sociedade. Muitas vezes, inclusive, as pessoas confundem, né, doutor César? Ministério Público com a Defensoria, com a AB, com outros órgãos, com o Ministério Público de Contas, mas cada um tem seu papel definido ali, né? Cada um tem o seu papel e muito bem definido na Constituição da República. E o Ministério Público, por seus ramos estaduais, no Pará representado pelo MPPA, pelo Ministério Público, também tem a sua atuação bem definida. Mas é que é preciso que a gente guarde, porque a forma mais fácil, inclusive, de você lembrar por que você procura o Ministério Público é a defesa da sociedade. O senhor falou no começo aqui que o Ministério Público ficou conhecido por ser na área criminal. Tinha um promotor público que ia acusar aquela pessoa, né, lá no Tribunal de Justiça, aí o advogado defendia, mas a partir de um certo momento ele se expandiu, né, saiu dessa área criminal, como o senhor falou, e foi para outras áreas, né? Ampliou seu leque de atuação e passou verdadeiramente a fazer a defesa da sociedade. Mas você sabe que até na área da atuação criminal, e mesmo quando ele era conhecido como promotor público, hoje é promotor de justiça, isso no primeiro grau, no segundo grau são os procuradores de justiça, mesmo na área criminal, o Ministério Público não tem a obrigatoriedade de promover a acusação. Essa acusação pode se dar, inclusive, logo ao início, mas uma vez restado, ao final de um processo, que não há elementos mínimos de culpabilidade, o promotor é o primeiro a pedir a absolvição. E isso tem sido feito com frequência. Daí porque ele é o defensor da sociedade e não necessariamente o defensor de parte ou defensor de vítima, no que pese a defesa das vítimas está entre as nossas atribuições fundamentais. Mas o que o Ministério Público quer é promover a justiça. E nesses 132 anos, o Ministério Público coleciona as histórias e mais histórias, muitos feitos aí que vocês têm lá na memória do Ministério Público. Sim, nós temos um memorial, inclusive, e foi graças a ele, sabe que esse reconhecimento dos 132 anos veio já na nossa gestão e foi muito por acaso, porque nós assumimos em 12 de abril de 2021 e vimos vários ministérios públicos comemorando os seus aniversários de 130, 120 anos, de 100 anos, mas e o Pará? Porque nós sempre celebramos o Dia Nacional do Ministério Público no dia 14 de dezembro, mas faltava o do Estado. E fomos pesquisar no nosso memorial e depois na Constituição, a primeira Constituição Republicana do Estado de 1891. E lá está consagrado expressamente, fica criado o Ministério Público do Estado do Pará, com os cargos ali elencados, ainda muito poucos e muito longe do perfil que nós temos, que a instituição possui hoje. E aí nós estamos comemorando, celebrando os 132 anos. Eu, outro dia, reunido com alguns amigos e brindando a esses 132 anos, eu agendei com eles e disse, olha, daqui a 132 anos nós estaremos aqui de novo comemorando o aniversário, celebrando o MT do Pará. Deixa eu aproveitar essa nossa alegria e convidar o deputado Irã Lima para vir aqui conosco, ficar aqui ao lado de Dinan Laredo, como a gente diz. Aqui do meu lado, aqui, deputado. Deputado, um dia importante, como já foi dito, mas quão bom é nós termos isso dentro da Casa do Povo, de maneira honrosa, a esse órgão tão importante que é o Ministério Público. É isso, a Assembleia Legislativa, que representa o nosso querido povo do Pará, tá? Tem a honra de receber o Ministério Público e a satisfação de fazer participar dessas comemorações, por tudo que o Ministério Público tem feito para a nossa sociedade em defesa da nossa população. Então, a Assembleia Legislativa, por iniciativa do nosso presidente, deputado Chicão, faz essa sessão solene hoje em homenagem aos 132 anos do Ministério Público do Pará. E para nós é uma alegria muito grande recebermos o nosso procurador-geral, doutor César Matar, que vem representando muito bem o Ministério Público, vem comandando o Ministério Público do Pará em um caminho de seriedade, de responsabilidade com o nosso povo e com a nossa gente. E para nós da Assembleia Legislativa isso é uma honra e uma grande alegria. Deputado, o senhor
já deve ter tido muitos contatos, muitos trabalhos juntos com o Ministério Público, quando o senhor foi prefeito, também como parlamentar, como chefe da Casa Civil. Sempre houve essa interação, essa parceria, a parceria com equidistância, com a distância necessária, mas sempre com esse trabalho em conjunto aí. Exatamente. O Ministério Público sempre está de portas abertas ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, tanto municipal como estadual, para buscar soluções que venham beneficiar a nossa sociedade. Sempre aberto para criar situações positivas e ganhos para a nossa sociedade. Então, é uma honra estar participando dessa sessão solene hoje, pois estamos reconhecendo o trabalho de uma entidade que tem compromisso, responsabilidade e, principalmente, conhecimento técnico suficiente para atender à necessidade do povo do Pará. A nossa transmissão hoje, ela inicia com esse bate-papo bacana para você entender a importância do Ministério Público. Mas você não pode sair daí, que a gente não pode monopolizar os nossos convidados durante muito tempo, que a sessão vai continuar. Uma sessão solene, como foi bem dita, extremamente importante, de valorização e honra para o Ministério Público do Estado do Pará. Gente, que bacana ter vocês aqui no nosso estúdio. É uma honra para todos nós, deputado Irã Lima, sempre engajado nesse cuidado e esse relacionamento com o Ministério Público do Estado. Doutor César, quão bom é sabermos que o trabalho desenvolvido por vocês não só é de 130 e tantos anos, mas que vai perpetuar ainda mais para cuidar de nós, a sociedade paraense. Então, a honra é do Ministério Público do Estado do Pará e, principalmente, da instituição estar sendo homenageada pelo deputado Irã, por iniciativa do deputado Chicão, mas mais do que isso, dentro da Casa do Povo, o único foro para discussão das grandes questões, no caso da nossa Assembleia Legislativa, das grandes questões do Pará. Eu queria pedir para o doutor César, que com certeza ele ouve muitas histórias, o Ministério Público participou de muitas histórias ao longo desses 132 anos. O senhor lembra alguma história que marcou a sua carreira, marcou o Ministério Público? Olha, o que marca com mais, digamos assim, contundência, normalmente é o início da nossa vida. Eu vou completar agora 29 anos de Ministério Público e iniciei por uma promotoria que é de Magalhães Barata, que hoje não é nem comarca ainda, continua sendo termo judiciário, era termo judiciário naquela época, e na sequência eu saí de Magalhães Barata, uma cidade que é, para mim, apaixonante, porque foi onde eu iniciei, mas depois passei por um grande polo que foi Abaetetuba. E lá em Abaetetuba, como foi o primeiro município de segunda entrância, eu quando cheguei e fui fazer a travessia de balsa, eu tinha me apresentado para um colega que era mais antigo ali na região, e eu procurei na balsa, embecado, bonitinho, arrumadinho. Todo engomado, como diz a todo minha mãe. engomado, promotor novo, e fui recebido por um grande promotor, hoje já aposentado, e ele me recebeu na balsa com a camisa aberta, com a camisa, não é? A camisa enrolada. Aí ele me perguntou logo: tu que és o César? Eu falei: sou. Por quê? Ele disse: não, porque eu sou o promotor que vai te receber. Tu já estás começando errado. Então tira o teu paletó que nós vamos fazer uma travessia e tu vais enfrentar um calor terrível. E eu passei para o carro dele. Metemos o nosso carro na balsa e assim foi. E hoje, até hoje, ele aposentado, é um dos grandes amigos que eu tenho dentro e fora do Ministério Público e que me ensinou, Dr. Wilson Pinheiro Brandão, e que me ensinou o que é ser verdadeiramente promotor de justiça. Muito bem, então é isso aí. Você não pode mais segurar os Deputado Irã, quer comentar mais alguma coisa aqui? Eu ia brincar com o nosso procurador-geral aqui. Ele fez exatamente aquilo que a população espera de todo político, de todo promotor, de todo juiz, é que ele regace as mangas da camisa, né, e vá trabalhar em prol da nossa sociedade. Então, é isso que eu queria dizer. Então, o Ministério Público, na pessoa do nosso procurador-geral, está de parabéns, cada promotor de justiça espalhado por todos os municípios do estado do Pará, cada servidor, cada técnico que ajuda, está de parabéns por 132 anos, porque lá é uma casa de excelência, né? A gente não espera que o Ministério Público erre nunca, né? Sempre esteja certo, e como para nós é uma grande alegria ver a disposição e a história que o Dr. César contou aqui para nós, é que mostrar que o Ministério Público arregaça as mangas e vai trabalhar em prol da sociedade paraense. Inclusive, nos municípios, né, doutor César, o promotor, o juiz ali, ele é um pai, na verdade, para
maioria das pessoas, né? A população sempre vai atrás ali de um conselho, de buscar ajuda, não é isso? E, na verdade, boa parte dos munícipes, das pessoas que nos procuram, a gente chama na linguagem coloquial de comarcanos, aqueles que nos procuram, muitas das vezes não trazem problemas, mas são pessoas que precisam ser ouvidas, que querem ser ouvidas pelo promotor, querem ser ouvidas pelo juiz, pelo defensor público, e que hoje fala-se muito em trabalho remoto, fala-se muito em videoconferência, notadamente depois do impacto que nós todos, que o mundo teve com a pandemia, mas nada substitui o talento, nada substitui o olho no olho daquelas pessoas, principalmente as mais humildes, que buscam o Ministério Público e que querem ter uma palavra de alento, querem ter um aconselhamento, querem ter um direcionamento em suas vidas, enfim, querem ver, ouvir e falar com o promotor de justiça. Nem sempre quero uma ajuda para um processo, uma opinião, Só você falou, uma orientação, ouvidos, né? A maioria das vezes não tem nada a ver com processo nem com procedimento, é só para ser ouvido. Doutor, o que é que eu faço o Ministério assim, Público assim, tem né? que ter esse viés também de proximidade Só com a tomar comunidade. Um cafezinho, conversar, né? É isso. Com é certeza. importante. Dinan, vai me dar uma licencinha? Vamos você está lá. acompanhando a gente? Fica aí. Vou levar os nossos convidados que eles estão já em cima do horário, como a gente diz. Eu volto já. Dinan, meninos, Obrigado, obrigada. Sr. César. Não, Obrigado por estar aqui com Obrigado. a gente na TV Obrigado. Alepa. Deputado, Uma honra. a casa é Obrigado, nossa. uma honra Você estar sabe aqui com que vocês. prazer enorme sempre estar com vocês. Então é isso, a TV Alepa está junto com a Rádio Alepa pelo portal aí que você pode acompanhar na sua casa, no seu local de trabalho. Você pode mergulhar aqui, ó, para passar aí. Então, você acompanha essa transmissão pela TV Alepa no canal aberto, 8.2, né, pertinho dos outros canais abertos aí, comerciais. Você tem a programação toda da TV Alepa, das sessões ordinárias, das sessões especiais e também das sessões solenes, como é essa, né, Raina, que a gente vai Extremamente acompanhar importante. daqui a pouco em homenagem ao Ministério Público do Estado do Pará, que está completando agora 132 anos, veja só, mais de um século, quase um século e meio de histórias, de lutas aí pela cidadania, pela população em geral, como disse aqui o Procurador-Geral de Justiça, inclusive contou umas histórias belíssimas para a gente, não é? Para que a gente possa entender como é a luta do promotor até o último grau, o último nível, que é o caso do César Matar. E é muito bacana o relato, o desabafo do Dr. César em traduzir para a gente a realidade. A gente já tinha falado o quanto que os nossos municípios, 144, né, gente, são distantes, têm suas peculiaridades, Seus problemas. Ele falou tudo assim, tem pessoas que separadinho. chegam lá, oi doutor, o que eu faço sobre isso? Eu estou com problema com fulano, com ciclano, no comércio tal, com um funcionário tal. Quer dizer, não precisa nem abrir um processo, que é o usual, né, do Exatamente. promotor. Mas um aconselhamento do promotor, do juiz, né, já alivia, já abre a mente daquela pessoa, né? Exatamente. 132 anos, fala assim, meu Deus, já são mais de 100 anos. Mas imagina o seguinte, o estado do Pará, com os 144 municípios, tem problemas diferentes, como bem lembrou Dinan. Nós temos a área da educação, que tem um acompanhamento via municipal, mas também do controle do governo do estado e algumas ações do governo federal. E o Ministério Público, ele vem meio que integrando esse olho biônico, como a gente diz, né? De maneira simples para você entender, que tudo precisa estar orquestrado, tudo devidamente ligado. Lembra o que Dinan disse no início da transmissão? Se uma escola pública precisa da merenda certinho, se não está acontecendo... Quem vai cobrar? Quem vai cobrar? Ministério Público. Ministério Público. Alguma coisa está errada. Promotor lá do seu município, você pode ir lá. Olha, promotor, lá na escola do meu filho não tem merenda escolar. E de grátis. E eu sei que vem verba para lá, porque o governo federal manda, o governo do estado manda. Então, por que não tem? Por que não está chegando? Por que não está chegando? Por que isso não está organizado? Exatamente, Né? exatamente. E além disso, a gente só está dando um exemplo da escola pública. Mas aí você tem o atendimento na área da educação, por exemplo, da saúde pública. Por que o posto de saúde não está funcionando direito? O posto, e não só, né, básica. Dinan, não só, né, Dinan, da prefeitura, mas os hospitais maiores. Precisa também desse controle. Sim. E aí, como é que você faz? Poxa, Raina, poxa, Dinan, mas vocês estão falando aí, eu estou lembrando da minha cidade. Peraí, mas olha, eu fui e não tinha um médico. Eu fui e não consegui aquele atendimento.
É nessa hora que você procura o Ministério Público do Estado. Aí você procura o órgão na sua cidade. Você tem dificuldade? O site do próprio Ministério Público do Estado do Pará é extremamente organizado para que você possa fazer as devidas procurações. O que isso significa? Que você pode fazer denúncia, que você pode conseguir o contato telefônico. Hoje está tão mais rápido, né? Exatamente. Tem o WhatsApp, tem as redes sociais. E as redes sociais dos órgãos públicos, como é do Ministério Público do Estado do Pará, é extremamente voltado para quê? Para que receba essa sua denúncia e possa ampliar esse seu problema. Aí vai acontecer o quê? O Ministério Público vai ser acionado talvez da cidade vizinha mais próxima, que possa gerar para você esse atendimento. Porque às vezes são 144 municípios. E nem tudo está organizado como a gente gostaria. Como bem disse o doutor César, muito já melhorou, muito já avançou. 132 anos. E quanto ainda vai ser feito, né? Exatamente. Essa é a função do promotor de justiça, dos procuradores, né, que fazem aí o corpo do Ministério Público, né, e que agora são homenageados aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que é exatamente essa sessão solene, uma proposta do deputado Chicão, que é o presidente da casa, que tem uma grande estima principalmente aqui com o Procurador-Geral César Matar Júnior e também com todo o Ministério Público, né? O Chicão, presidente aqui, tem um bom relacionamento, a gente sabe que os poderes são independentes, mas trabalham em harmonia também, né? Assim como a Assembleia Legislativa tem a função dela de legislar, de cobrar do Poder Executivo, o Ministério Público também faz ali a sua função de cobrar em nome da sociedade, como explicou aqui o nosso Procurador-Geral do Ministério Público. A gente pode chamar um pouquinho lá, Raina, para ver como é que está. pouquinho, sou curiosa, gente. Queria ver como é que está o o movimento. plenário. Newton Miranda já está, olha aí, se preparando para começar. Organizado. O doutor César, inclusive, já chegou lá, junto com o nosso líder do governo, o Irã Lima, né, deputado Irã Lima, que está exatamente já tudo assim, caminhando para que a gente possa iniciar essa sessão solene. Eu já vi ali o pessoal do coral do Ministério Público, ali na lateral. Estavam ainda agora cantando, lindo, como afinando, né? Deixando tudo gogó certinho. Aí. Em dia de sessão solene, você vê essas cadeirinhas especiais aí, gente, é porque muitos são os convidados. E aí você vê umas cadeirinhas diferentes da que você está acostumado a ver numa sessão ordinária. Então, tudo isso é organizado pelo nosso cerimonial. Algumas pessoas já chegaram cedo, outras estão chegando. Você sabe, né, Dinan? Belém, pensa num trânsito. Às vezes acaba atrasando algumas coisas por conta disso. Então, exatamente. Essa é uma sessão solene, especial. Em homenagem aos 132 anos do MPPA. Olha aí na sua tela aí. Né, o Ministério Público do Estado do Pará, que tem essa função exatamente de defender a sociedade, como disse o nosso Procurador-Geral. Primeiramente, ele surgiu com o promotor público, né, que a gente falava muito, promotor público, porque era aquela pessoa que ia para os tribunais primeiramente como acusador, né, fazia o papel de acusador, pegava Sim. O inquérito policial, o processo que foi colhido pela polícia, pelas investigações, né? E aí, baseado nas provas e nos próprios levantamentos desse Nós comentamos, Dinan, sobre a questão da educação pública, além de garantir essa educação dos cidadãos que está previsto na nossa própria legislação, o Ministério Público ele vem atuando na defesa dos interesses sociais mais amplos possíveis. A gente falou aqui de saúde, a gente falou sobre educação, a gente vai falar sobre serviços básicos. Quer ver um outro serviço básico super importante? O transporte. O transporte é muito importante. O transporte público, principalmente nas cidades que são um pouco maiores, por exemplo, em Belém e aqui na região metropolitana, nós precisamos confiar nesse trabalho assíduo, sabe, integrado do Ministério Público do Estado do Pará, porque ele tem esse papel também muito importante. E quão bom é quando esse transporte funciona, mas se não funciona, a gente chama o Ministério Público. Eu me lembro muitas vezes, Raina, tempos atrás, que estava muito irregular a questão do transporte público, do transporte coletivo público. Sim. E o Ministério Público, por várias vezes, convocou as empresas, convocou os conselhos que acompanham, né, exatamente o transporte público, convocou os estudantes, que eram os principais prejudicados daquela época, né? Sim.
e para poder entrar num acordo, para poder acabar com o problema, né, eliminar o problema ou diminuir. E a gente vê que acelerou, as coisas foram se encaixando, foram negociando, foram assinados os TACs, aqueles famosos TACs, né? Termo de ajustamento de conduta. Exatamente, e aí acabou que melhorou bastante. Precisa melhorar? Precisa muito, né? Precisamos do ar-condicionado nos ônibus. Porque Belém é quente! Muito quente. Gente, então, a gente fala de maneira leve aqui, para que isso fique claro entender, e fique né? bem entendido, né? E esse trabalho do Ministério Público, ele é tão amplo. Imagine você que está com um problema na justiça e não sabe para onde recorrer. E aí você tem a Defensoria Pública, que garante tudo isso. Mas se no meio desse processo você descobriu que nessa ação algo o Ministério Público pode fazer, pode procurar. Se o seu problema não for só seu, se for da coletividade, aí já entra o Ministério Público, não é? Às vezes as pessoas pensam, esse problema é só meu, mas daqui a pouco tem a Raina, daqui a pouco tem o Beto, né, que está com o mesmo problema, então aí se torna um problema para o Ministério Público encampar. Exatamente. Né, chamar para sua responsabilidade e representar a sociedade, né, perante o Poder Judiciário e lá ou faz uma ação criminal ou faz uma ação administrativa para resolver, né, para dirimir a situação. Não é isso? Exatamente. E outra coisa importante da gente entender é que todos esses serviços estão disponíveis de maneira gratuita para mim e para você. Quando nós fazemos uma denúncia ao Ministério Público do Estado, é a certeza de que nós seremos ouvidos, sabe? Aquela história de que lá no interior, que o Dr. César fez a referência, que às vezes a pessoa só quer desabafar, é no meio desse desabafo que a gente encontra respostas para um problema, como bem lembrou Dinan, do coletivo. E isso é muito importante. Quando nós temos essa visão ampla do trabalho do Ministério Público, nós entendemos que nós somos cuidado em todas as esferas, em todas as áreas são importantes. É por isso que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ela traz essas sessões solenes para honra para órgãos como o Ministério Público do Estado do Pará. São 132 anos de história, de desenvolvimento, de cuidado e de cuidado para com a nossa sociedade. Para nós, eu, você, Dinan, todo mundo que está acompanhando a gente agora. E olha só para destacar aqui, Raina, para a gente passar para as pessoas em que áreas que o Ministério Público atua nesse momento, né? Legal. Ações constitucionais e fazenda pública, a área agrária, né? Pessoal que trabalha no campo e tudo mais. O civil, o criminal, né? Que a gente é o mais conhecido, que é na área criminal. Que onde iniciou, né? Onde iniciou e onde a gente vê atuação em todos os municípios, onde tem algum fato criminoso, lá está o promotor público, que vai para o tribunal do júri. Sim. Que aponta ali, né, serve de acusador, e como disse o procurador, se o Ministério Público entender que aquele acusado, aquele réu, não teve culpa, ele pede absolvição, ele pede a inocência também, que eu já vi vários casos em que o próprio Ministério Público entendeu que a pessoa não era culpada, então não vai ali apontar só porque é o órgão acusador, né? Então, geralmente, quando o Ministério Público entende, o promotor entende que não há culpa, ele pede o quê? Que seja absolvida aquela pessoa, né? aquele réu. Sim. E aí, geralmente, a Justiça e os jurados atendem ao pedido do Ministério Público. Aí tem a defesa comunitária, a defesa da cidadania, né, que atinge todos nós, dos direitos constitucionais fundamentais, que resguardam aí as leis, a Constituição, né? Sim. E dos direitos humanos, que tem vários hoje em dia, né? Vários casos aí de racismo, de preconceito e Exatamente. tudo, né, e pessoas, né, que são violentadas, a mulher, né, entra tudo isso, né? A defesa dos direitos humanos, a defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa, quando fiscaliza ali o prefeito, o governador, né, os órgãos, outros órgãos também. Que precisam dessa fiscalização. Exato, e desse olho mais atento, exatamente. Muito importante. Aí tem a área eleitoral, que é o Ministério Público quando acompanha as eleições na capital, nos municípios, tem sempre um promotor junto ali, tem um juiz eleitoral, mas tem um promotor que está ali também vigilante para que tudo ocorra de acordo com a legislação, né, que vigora. Muito importante, né, Dinan? Muito importante.
E aí tem a Promotoria de Infância e Juventude. Uau, né? Vamos abrir um parênteses? Vamos abrir um parênteses. Porque criança, adolescente, juventude, nós temos, infelizmente, retratado, quando eu digo nós, eu digo a imprensa paraense, através dos veículos de comunicação, o quanto que é uma área sensível da sociedade do estado do Pará. Quantas crianças são levadas a condições terríveis. E a gente está falando da questão do próprio corpo, né? Infelizmente da violência física, da violência sexual, da violência moral, psicológica. Que deixa marcas profundas. Para sempre. É muito difícil, é muito difícil. Você atenua com um trabalho a longo prazo, mas é muito difícil. Ainda tem um outro fator, que é o trabalho que essas crianças são obrigadas no trabalho escravo, né? Alusão ao escravo, que são desde Piquixita, dependendo da cidade onde mora, elas são obrigadas a esse tipo de trabalho. E o Ministério Público do Estado tem um papel, assim, de sobrevivência para essas crianças e adolescentes. Porque além de ter tudo integrado, você tem as ações do governo do estado, por exemplo, que consegue minar nos municípios várias ações. As prefeituras que se mobilizam, nós temos os conselhos tutelares. Sim, sim. Que é aquele olho mais perto, que aí você tem um conselheiro para cada bairro, dependendo da cidade, até um pouquinho mais. Mas o Ministério Público, nesse serviço, pertinho, de controle, de combate a esse tipo de violência, é extremamente importante. Muitas crianças são salvas e têm a sua segurança resguardada fisicamente e moral também, por causa do Ministério Público. Olha o quanto que isso é importante. Não é à toa que essa sessão solene acontece hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, porque esse trabalho também que ele atua é muito importante, né, Ednan? Exatamente. Agora está melhor a sombra, Beto? Vamos mostrar nossa imagem panorâmica aqui? Vamos. Gente, devagarinho? Eu amo, devagarinho. É que eu vou me empolgando, né? Eu vou me empolgando, vou me empolgando. Ali atrás, Beto, dá para ver ali atrás, temos deixa eu me virar o Palácio Lauro Sodré, né? Lauro Sodré, que já foi a sede do governo estadual, vários governadores, desde o tempo da Cabanagem, desde aqui para aparecer um pouco melhor. Né? Já foi aqui o Palácio Lauro Sodré, que inclusive parte da história da cabanagem aconteceu aí dentro, né? Sim. Quando os cabanos invadiram, acabaram até matando o governador daquela época, né? Solzinho melhorou, né? Agora está uma sombra boa. E aqui temos a praça do lado, temos a Praça Dom Pedro II, né? Que fica bem aqui do lado. Deixa eu ir para o outro lado para não atrapalhar o povo. Vamos mostrar aqui rapidinho. Dá um pulinho rapidinho para cá. Lá, dá para ver mais para cá? Dá para ver mais um pouquinho para cá, para mostrar a praça? Bom? Dá? Até aí, né? Legal. Tá bom. Então, só para você ter uma ideia como é que fica, onde fica nosso estúdio. Volte para cá para o seu de volta para o meu point. Só para você se localizar. Aqui é a Rua do Aveiro, aqui na frente, ó, né, bem em frente da Alepa, do Palácio Cabanagem. Sim. Você que ainda não conhece essa área aqui da cidade, é bem próximo do comércio. Né, ali estão as lojas, do outro lado da praça estão as lojas. Mais adiante está o Vero Peso, nosso famoso cartão postal. E aqui atrás de nós tem o Complexo Feliz Lusitânia, né, com parte da história do início de Belém, né? Exatamente. Da primeira rua, ali do Forte do Castelo. Nós temos vários pontos que hoje a gente chama de pontos turísticos, mas na verdade são exemplos da nossa história. É o início. Aí tem a Igreja de Santo Alexandre aqui. Sim. Tem a Casa das 11 Janelas ali atrás. E aqui do lado tem a nossa a catedral, né? A catedral, nossa igreja catedral. Você comentou que o Ministério Público do Estado cuida também sobre a questão do patrimônio, né? Sim, sim. Sobre esse controle, sobre esse olhar atento. Defesa do patrimônio público. Olha que bacana. O que é defender o patrimônio público? Você tem uma praça aí. Você tem um prédio como esse, que a gente acabou de mostrar aqui para você. Se deteriorar, o Ministério Público vai saber por que o gestor daquele prédio deixou, né, se deteriorar, porque um prédio desse conta histórias, né? Exatamente. Histórias e a mais nossa histórias. História, a nossa história. Então isso é muito importante. Uma praça pública, quantas praças tem aí na sua cidade que vão contar um pouco da história do seu município, né? Normalmente os prédios públicos, eles têm essa referência histórica, né? Aqui em Belém nós temos vários, mas aí na sua cidade, eu não sei onde é que você está assistindo a gente, com certeza, normalmente as igrejas, sim, né?
os grandes prédios histórias. das prefeituras e dos próprios ministérios Muitas públicos. escolas bonitas, né? Que ficaram... Antigas e importantes que contam parte dessa nossa história. Que mais está nessa lista? Pois é. Gente, mas que lista grande! Uau! Aí já falamos da infância e juventude, terceiro setor, e agora o mais importante também, violência familiar e doméstica contra a mulher. Eita. Que é um ponto sensível da nossa Muito sociedade, sensível. da nossa humanidade, né? Não é só aqui no Brasil, não é só aqui no Pará, mas em todo o mundo. A gente sabe da violência familiar, como é grave, e às vezes fica coberto, e é preciso alguém ter coragem para chegar até um órgão como o Ministério Público e aí sim fazer a denúncia, formalizar essa denúncia para que entre em campo as pessoas que vão ali poder interferir dentro daquela célula familiar, né, Exatamente. para tentar acabar, né, diminuir esse sofrimento. Porque às vezes a criança, em muitos casos, a criança vai procurar ajuda, né, como a gente já teve várias reportagens, né? Quantas vezes? A criança mandou cartas para o Ministério Público, para a polícia, para o Conselho Tutelar, pedindo ajuda. Já chegou? Já vai começar? Ai, meu Deus, a gente se empolga aqui, gente, perdão. Vamos ver então lá, cuidando. vamos ver o conferir? plenário lá, João, o plenário Newton Miranda. Vamos lá, meu caro John, como é que está o plenário Essa Newton Miranda movimentação. chegando? Opa! Já está ali o nosso amigo Marcelo Pinheiro, vai se posicionando para Iniciar o cerimonial. O Ali o presidente Chicão já está no plenário também, cumprimentando as pessoas. Então, estamos preparando para fazer essa sessão solene em homenagem aos 132 anos do Ministério Público do Estado do Pará, algo importante. A gente fez uma lista, né, das áreas de atuação do Ministério Público, mas como bem disse o nosso procurador, Dr. César Bichara-Matar Júnior, foi de uma excelência no início da nossa transmissão. Não importa, você está com qualquer dúvida, procure o Ministério Público. Porque às vezes, como a gente disse, né, só quer o quê? Um ouvido, quer uma orientação. Um conselho. Um conselho. E Dinan fez a nossa lista de quantas áreas de atuação do Ministério Público. Não falou? Essa lista é grande. Na época atual, da modernidade, dos super-heróis, o Ministério Público do Estado, sem sombra de dúvida, é o nosso super-herói regional. Ainda tem o Ministério Público Militar, né, que também sim. fica ali vigilante com as ações da polícia, dos policiais, fica no resguardo da sociedade quando algum policial comete alguma infração, né, que a gente tem ali uma atuação muito presente dos promotores militares também, resguardando essa parte, tanto do lado institucional da corporação, quanto também da população, para que a força não seja excessiva, né? Exatamente. Seja na proporção que lhe é Na dentro medida, do direito, né? Na Dentro do medida, direito. é verdade. Às vezes os excessos são muito mais comuns e é muito importante essa atuação direta do Ministério Público. Cobrando lá, olha só, a gente já percebe ali o Marcelo preparando-se para começar o cerimonial, o presidente... Composição da mesa, composição né? da mesa, o presidente já está conversando ali com mais duas personalidades, o deputado Irã Lima, ali também, e o procurador-geral César Matar, que está também já posicionado ali. Dentro de alguns minutinhos, vamos iniciar essa importante sessão solene aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Hoje já tivemos outras sessões aqui, não foi? Você me falou que Dia do Exército, iniciando? Então já começou lá. Vamos para lá, para o plenário Newton Miranda. Uma boa tarde, povo do Pará. Boa tarde a você, cidadão. Boa tarde a você, cidadã, que nos assiste ao vivo pela TV Alepa e pelas plataformas digitais da Assembleia Legislativa. Reúne-se o Parlamento Estadual em caráter solene nesta tarde de homenagem ao Ministério Público do Estado do Pará, pelo transcurso de sua data magna, o 22 de junho,
por projeto de lei desta Casa, o Dia Estadual do Ministério Público do Estado do Pará, sob o número da Lei Estadual de número 9.357, de 29 de novembro de 2021, sancionada por Sua Excelência, o senhor governador Hélder Barbalho, neste ano comemorativa aos 132 anos. Preside esta sessão solene Sua Excelência, o senhor chefe do Poder Legislativo, o deputado estadual Francisco Melo Chicão. Que se faz acompanhar de Sua Excelência o senhor deputado estadual, líder do governo, Irã Lima. Que recebem Sua Excelência o senhor promotor de Justiça, César Matar Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Sua Excelência, a senhora Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, Subprocuradora-Geral de Justiça para a área técnico-administrativa. Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, o Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos. Sua Excelência, o senhor presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará, o promotor de Justiça Alexandre Tourinho. Sua Excelência, o senhor presidente da Assembleia Legislativa, registra e agradece a presença das autoridades do Ministério Público do Estado que gentilmente prestigiam esta sessão solene. A partir da senhora promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional Civil, Processual e do Cidadão, Ângela Maria Balheiro Queiroz. Do senhor promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Políticas Criminais, Execução Penal e Controle Externo da Atividade Policial, José Maria Gomes dos Santos. Do senhor promotor de Justiça, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional, Carlos Stalianide Garcia. Da senhora promotora de Justiça, coordenadora do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos. Do senhor promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e de Combate à Sonegação Fiscal, Lauro Francisco da Silva Freitas Júnior. Da senhora promotora de Justiça, coordenadora do Núcleo de Questões Agrárias e Fundiárias, Ione Missai da Silva Nakamura. Dos senhores servidores do Ministério Público que dirigem os departamentos daquela instituição ministerial, a partir da senhora diretora do Departamento de Obras e Manutenção, Márcia Maria Moraes da Costa, da senhora diretora do Departamento de Atividades Judiciais, Vânia Socorro Siqueira Rodrigues, da senhora diretora do Departamento Médico-Odontológico, Daniela Santos Barata Oliveira, da senhora diretora em exercício do Departamento de Recursos Humanos, Camila Cavalcante dos Santos, e do senhor coordenador de controle interno, Jefferson Coelho. As senhorias e as suas excelências, os agradecimentos do presidente da Assembleia Legislativa, mais uma vez. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo paraense, declaro aberta a sessão solene alusiva ao Dia do Ministério Público do Estado do Pará. Senhoras e senhores, o hino nacional pelo coral do Ministério Público, que gentilmente se faz presente a esta sessão solene, sob a regência do servidor daquela casa, Anselmo Costa. Antes de tocar o hino nacional, eu estou vendo aqui
o coral, né, do Ministério Público. Eu acho que depois que eles fizerem a apresentação, Marcelo, eles podem ficar, inclusive, aqui no plenário. Nós temos um número reduzido de pessoas, dá para eles ocuparem essas cadeiras que estão vagas no plenário. Pois não, Excelência. Senhor maestro, o presidente convida para que o senhor, juntamente com o coral, tome assento nesse plenário em deferência à participação e presença de tão destacados servidores. Queiram sentar, por gentileza. Sua Excelência, o senhor presidente da Assembleia Legislativa, registra ainda e agradece a presença de Sua Excelência, o senhor promotor de Justiça, Guilherme Coelho, da senhora servidora Michele Brito, coordenadora da atividade de licitações e contratos, e da chegada de Sua Excelência, a senhora deputada estadual Maria do Carmo, presidente da Comissão de Apoio à Pesca e Aquicultura desta Casa, membro aposentada do Ministério Público do Estado, que é convidada a tomar assento à mesa de honra desta sessão solene, deputada, por gentileza. Senhor presidente, está cumprido o protocolo regimental deste Parlamento.
Queria cumprimentar aqui o deputado estadual Irã, atualmente ocupa a função dentro da Assembleia Legislativa de falar em nome do governo, é o líder do governo do Estado na casa, líder do governo. Queria cumprimentar a Maria do Carmo, que é presidente da Comissão de Apoio à Pesca e Aquicultura, e me cobra todo dia que se cria a Comissão do Meio Ambiente. E nós temos esse compromisso, meu caro Procurador-Geral, de, no segundo semestre, criarmos realmente a Comissão de Meio Ambiente da Casa, que hoje nós não temos essa comissão, e ela passa a ser uma comissão de muita relevância também nos debates da Casa e o interesse da população do Estado do Pará e do Brasil de uma maneira geral. Portanto, está reforçado aqui o compromisso, viu, deputada Maria do Carmo, na frente do Ministério Público, o que é pior. Eu queria cumprimentar, vou dizer, o meu amigo, nosso promotor, Procurador-Geral de Justiça, o César Matar. E aqui, deputado Irã, quando a gente vai fazer a nominata do nosso Procurador-Geral, ele é presidente do Ecrégio Colégio de Procuradores de Justiça e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público do Estado e da União. Então, se for por falta de título, acho que aqui no Estado não tem ninguém ultimamente que faça competição contigo aqui. Você está muito bem titulado e colocado em termos de presidência e de representação de conselho. Queria cumprimentar a Procuradora-Geral de Justiça, a nossa querida Biragilda, que está aqui, e, segundo ela e segundo eu, nós somos vizinhos lá em Salinas. Eu, inclusive, vamos trabalhar para que futuramente ela possa ser síndica lá do condomínio. Queria cumprimentar aqui o nosso procurador de Justiça também, o nosso corregedor-geral, o doutor Sérgio Tibúrcio dos Santos, que nos honra com sua presença aqui na mesa, e o nosso promotor de Justiça, Alexandre Tourinho, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará. Outras autoridades importantes, o cerimonial já citou. Eu, para que não fique aqui repetindo o que o cerimonial já fez, eu vou entrar aqui diretamente na nossa sessão. Essa sessão foi aprovada através do requerimento, aprovado no dia... colocar o óculos que eu fico mais seguro. Aprovado no dia 26, no dia 20 de junho, portanto, poucos dias atrás, e ela tem o fundamento aqui no artigo 183, inciso 11º, do regimento deste Poder Legislativo, que as sessões solenes são realizadas, embasadas nestes itens, nesse inciso do nosso requerimento. E, quando nós pedimos a realização dessa sessão, pedimos para homenagear o Ministério Público pelos 132 anos de atividade. Já temos uma lei também aprovada no Estado, e eu vou puxar aqui um pouquinho a sardinha para o meu mandato, dizer que foi a autoria desse deputado, mas é claro que houve também a ajuda e a participação de outras pessoas para que essa lei pudesse hoje estar em vigor, estar em pleno exercício da sua aprovação, que foi a participação do governador Helder, quando ele homologou, sancionou a lei. Eu, de acordo com o roteiro da nossa sessão, não vou fazer pronunciamento aqui, como às vezes o cerimonial pede, que o chefe do poder faça aqui um pronunciamento. Eu só quero agradecer a presença de todos, dizer para vocês que é um motivo de muita alegria participar de uma sessão solene em comemoração aos 132 anos do Ministério Público do Estado do Pará. Essa instituição
que tem relevantes serviços prestados a toda a população do nosso Estado. E hoje ter o nosso Procurador-Geral, César Matar, à frente também dessa instituição é um motivo de muito orgulho, de muita alegria, por saber que os destinos e o bom senso, o equilíbrio e a postura sempre também preocupado com o ser humano está à frente das decisões do Ministério Público. Então, César, eu queria também te cumprimentar, fazer esse agradecimento pelo relacionamento que o Ministério Público tem com todas as instituições, especialmente com o Poder Legislativo, um relacionamento parceiro, um relacionamento de entendimento, claro, não abrindo mão das funções constitucionais que o Ministério Público tem, mas esse relacionamento entre as instituições, ele é muito salutar, que teve momentos que isso também no passado não acontecia. Então, eu quero fazer esse registro porque considero importante. Eu vou convidar para dar uma palavrinha em nome do Poder Legislativo, e isso significa, ela também dar as boas-vindas a todos que estão aqui, a deputada Maria do Carmo, que vocês também conhecem. Eu não vou dizer que... Eu não vou falar muito, porque eu posso cometer algumas gafes, né, porque ela já está aposentada e tudo, então eu vou chamar a deputada Maria do Carmo para que possa se pronunciar. Quero cumprimentar a cada um e cada uma de vocês, na pessoa, inicialmente, do nosso presidente da Assembleia Legislativa, nosso deputado Francisco Chicão, e parabenizá-lo por essa iniciativa, nesse momento tão importante, fazer essa casa registrar, não só registrar, mas demonstrar para o Estado a importância do Ministério Público. Parabenizo a Vossa Excelência e me digo da minha honra de, nesse momento, participar deste momento especial. Eu quero cumprimentar com muita alegria nosso querido César Matar, Procurador-Geral do nosso Ministério Público, e dizer que ele foi reeleito à unanimidade numa chapa única. E isso é um sinal de que corresponde às expectativas, né, de todos que fazem o Ministério Público, né? Não só promotores e promotoras de justiça, o que é muito importante, mas o órgão como um todo, inclusive servidores e servidoras, que também sentem-se representados e têm um sentimento de pertencimento ao Ministério Público. Então, eu quero parabenizá-lo e dizer da minha alegria de estar aqui neste momento. Minha amiga querida, Ubiragilda, né, partilhamos muitos sonhos dentro do Ministério Público e partilhamos muitas ações também, momentos importantes. Dizer da alegria de ver o Sérgio Tibúrcio aqui com essa sua barba que remonta à sabedoria, né? Das pessoas que têm essa grande responsabilidade, que o tempo diz o quanto a gente... Antigamente, os cargos mais importantes da República eram sempre homens mais velhos e com barbas, né, tão bonitas quanto a dele, né? Hoje em dia está meio diferente, a juventude está chegando em todos os espaços. Mas que bom revê-lo, fico muito feliz de vê-lo aqui. Alexandre Tourinho, meu amigo querido, né, de tantos anos também, e que eu fico muito feliz de estar, nesse momento, ocupando um cargo tão importante e que demonstra aí a importância também que você tem na nossa classe, eu diria assim, né? Porque você nos representa dentro da associação. Então, feliz de estar aqui conversando e vendo você. Quero cumprimentar, acho que já cumprimentei todos, é que o Chicão sempre me pega de surpresa, sabe? Né, Ângela?
Mas, olha, quero dizer da minha alegria de estar dividindo esse espaço aqui também com meu colega e líder de governo, Irã, né, que é uma pessoa a quem eu tenho na mais alta estima aqui dentro da Assembleia Legislativa. Bom, eu sempre digo, por onde eu ando, que eu sou uma mulher muito feliz, por vários motivos, né, na vida, graças a Deus. Mas, dentre eles, e claro que eu acho que o momento mais sublime e bonito na vida de uma mulher é quando nós trazemos nossos filhos biológicos à vida, mas também os filhos que adotamos ao longo de nossa vida toda, sejam eles filhos mesmo e sejam eles amigos que a gente acaba adotando também como filhos, né? Então, eu reputo que o fato de ter dado luz a duas crianças, hoje um homem e uma mulher, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Mas eu não tenho a menor dúvida que um dos momentos mais felizes da minha vida, depois do nascimento dos meus filhos, foi no dia que eu soube que eu tinha sido aprovada no concurso do Ministério Público. Porque significou para mim, naquele momento, estar em uma instituição que tinha acabado de renascer na Constituição de 1988. A Constituição, são tantos anos, são 132 anos, mas foi a Constituição de 1988 que deu ao Ministério Público as funções importantíssimas na sociedade, né, que nos couberam e que nós temos que, todos os dias, zelar por isso, Ângela, Socorro, porque a sociedade nos observa. Se um dia, e aí eu volto para cá como deputada estadual, o Ministério Público não é das instituições mais queridas dentro do Congresso Nacional. Isso nós sabemos. Eu estou dos dois lados e sei. Eu sei que o Executivo não gosta muito do Ministério Público. Eu sei que o Congresso Nacional não gosta do Ministério Público, porque é esta instituição que pode fiscalizá-los. É esta instituição que pode nos tirar um mandato eleito pelo povo. Então, é uma instituição extremamente respeitada pela sociedade e que a sociedade está de olho o tempo todo. Se um dia, que Deus nos livre, o Congresso Nacional queira diminuir, doutor César, as nossas prerrogativas, o povo não vai deixar. Como já aconteceu no tempo da mordaça, lembra? Que o povo foi para a rua para defender as nossas prerrogativas enquanto Ministério Público, porque nos vê como uma instituição de credibilidade, nos vê como uma instituição que pode, sim, estar sempre à frente das grandes demandas que a sociedade nos traz. E aí, um dos dias mais felizes da minha vida foi o nascimento dos meus filhos e no dia que eu passei nesse concurso, porque eu me vi numa instituição, e sabe o que me levou a ser do Ministério Público? É que, naquele tempo, a gente podia ter vida político-partidária, agora não pode mais. Mas, naquele tempo, essencialmente, a gente poderia ter lado na sociedade, como temos até hoje. Nós não precisamos ser imparciais. A imparcialidade não é para nós. Nós temos lado. E o nosso lado é o lado do ordenamento jurídico, é o lado daqueles que mais precisam, é o lado das populações periféricas deste país, é o lado dos injustiçados, é o lado daqueles que precisam de portas abertas para serem, pelo menos, ouvidos e ajudá-los a ver restituídos direitos que, às vezes, perdem e injustiças que, às vezes, são feitas. Por isso eu quis ser promotora de justiça. E eu sei que foi isso que moveu a cada um de vocês, meus colegas promotores e promotoras de justiça que estão aqui e que eu conheço. E que eu tenho certeza que isso os move. Parabéns por todos esses anos de Ministério Público, mas eu sei que, a partir da Constituição de 88, é esse Ministério Público pungente, é esse Ministério Público que a sociedade vê, é esse Ministério Público que a sociedade espera, é esse Ministério Público que a sociedade se coloca ao lado. E aí eu digo a vocês o seguinte, que precisamos estar unidos, nós todos. Ministério Público não é um poder, mas é quase um poder, né? Ministério Público é quase um poder ao lado de
dos três poderes, e daí a nossa importância fundamental. Parabéns, meu querido presidente, por ter trazido aqui este momento de estarmos juntos, e parabéns a todos vocês que estão aqui, que escolheram ser servidores do Ministério Público e servidoras, e que escolheram ser promotores e promotoras de justiça, e que estão hoje num lugar que tanto nos orgulha a todos, que é o Ministério Público. Para finalizar, eu também fiquei muito feliz no dia que eu fui eleita deputada estadual, viu? Muito feliz mesmo. Então, eu vejo os dois lados e eu sei o quanto se completam. Tá? Uma vez eu fui cassada porque eu era promotora de justiça. Pode alguém ser cassada porque é promotora de justiça, gente? Né? É cassado por uma série de coisas, né? Mas eu consegui restituir o mandato lá no Supremo Tribunal Federal, mas dia 1º de janeiro, aí me disseram, o Ministério Público ou política. E eu voltei para o Ministério Público, claro, né? Que é a minha instituição de origem, que tantas alegrias me deu. Mas assim que eu me aposentei, presidente, para onde eu fui? Para a política. Muito obrigada, gente. Parabéns. Orgulho, viu? Orgulho mesmo de ser membro do Ministério Público, tá? Parabéns. Queria agradecer a Maria do Carmo e fazer um registro que eu deixei de fazer. A Maria do Carmo, hoje, ela também é vice-líder do governo na casa. Então, nós temos um homem e temos uma mulher fazendo o contraponto. Então, a Maria tem tido uma atuação muito importante também nesta casa, em defesa do governo, em defesa dos interesses da população. Fica também aqui, Maria do Carmo, meu agradecimento de público, a pessoa que você é, a mulher que você é, a parlamentar que você é, e, com certeza, o Pará não poderia estar tão bem representada através do seu mandato como está. Muito obrigado. Eu queria também convidar a fazer uso da palavra o presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará, o nosso promotor de justiça, Alexandre Tourinho, e dizer, Tourinho, que é uma alegria ver presidente de associação sempre quando eu estou na presidência da Assembleia ou presidindo algum trabalho, porque eu também fui presidente de associação e sei o quanto é difícil ser representante de classe, representante de categoria. Mas desejo muito sucesso nessa sua função. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente desta Assembleia Legislativa, deputado Chicão, a quem me cabe aqui, em nome da classe, agradecer, não só pela nossa legislação, que prevê hoje o Dia do Ministério Público, dia 22 de junho, que é um dia que já era importante para mim desde o meu nascimento, já que foi a data que eu nasci, e lhe agradecer pela sessão de hoje também. Agradecimentos que repasso ao nosso deputado Ira Lima, e a nossa deputada e promotora de justiça aposentada, que não perderei a oportunidade de saudar aqui a todos os meus colegas aposentados, em nome da promotora de justiça, a doutora Maria do Carmo. Excelentíssimo senhor, doutor Procurador-Geral de Justiça, César Matar, ao ouvir o presidente Chicão, tenho que reconhecer que no Ministério Público Brasileiro, o Ministério Público do Pará, Vossa Excelência é realmente o maior detentor de títulos dos mais importantes. Diria até que Vossa Excelência é o paysandu do Ministério Público, dada a quantidade tão grande de títulos. Excelentíssima... É grave. Excelentíssima senhora doutora Almira Gilda, nossa subprocuradora, doutor Tiburcio, nosso corregedor, minhas cordiais saudações. Em nome aqui dos promotores de justiça, doutor Zé Maria Gomes, em seu nome, gostaria de saudar todos os promotores e procuradores de justiça aqui presentes, nossos servidores aqui presentes, Michele, em seu nome, saudar
a cada um dos nossos colegas. Nosso coral ali atrás, demais membros da Assembleia Legislativa e demais participantes. Senhoras e senhores, são 132 anos e são poucas as instituições do Brasil que conseguem passar mais de um século como passa o nosso Ministério Público do Estado do Pará. E aí cabe aqui o momento de reconhecer o passado, doutora Maria do Carmo. Nós não podemos esquecer que se hoje temos a Constituição de 88, se hoje temos todas essas garantias e prerrogativas previstas na Constituição de 88 e repetida pela Constituição de 89, promulgada e feita aqui nesta casa, é porque tivemos passado. E no passado tivemos grandes nomes dentro do Ministério Público, e esses nomes todos foram resgatados pela atual gestão do doutor César Matar, que nos fez aquela galeria dos chefes do Ministério Público. Graças a eles que iniciaram o desenho do Ministério Público atual, é que hoje temos o que temos. Não podemos esquecer também de pensar no futuro. Aqui eu vi a nossa promotora de justiça, a doutora Maria do Carmo, lembrando do nosso papel que muitas vezes incomoda. Numa partida de futebol, não seríamos o árbitro nem o bandeirinho, seríamos o time que está jogando. E é o time que está jogando em favor da democracia, é o time que está jogando contra a corrupção, é o time que está jogando em favor dos mais necessitados. E esse time, claro, incomoda, esse time que traz às instituições as críticas internas. E isso é próprio da democracia. Não gostar do Ministério Público é não saber a importância do Estado democrático de direito. E aqui há o reconhecimento. E se no passado nós tínhamos dificuldade, há pouco estava falando com o Carlos Stylianides na outra sala, sobre a famosa máquina Olivetti, que era dada no dia da posse. O cara tinha que carregar na costa, pegar o seu barquinho e chegar na promotoria com a sua máquina Olivetti e ir trabalhando. Então, mas, se formos pensar, no passado não imaginávamos que existiria o Google, no passado não imaginávamos uma internet tão rápida. Ficávamos nas filas da Telepará para falar com a nossa família lá no interior. Hoje em dia, para falar com a minha família, eu abro um celular e falo conseguindo assisti-los. Então, é aquela expressão, até está na música do Belchior, né? O novo sempre vem. Assim como Darwin já falava de evolução. Ou você vai se adaptar ao novo, ou então você vai deixar de existir. E para isso, uma instituição histórica, uma instituição com mais de 100 anos, ela precisa saber trabalhar com o novo, precisa saber trabalhar com inovação, com as audiências digitais, com as audiências virtuais, com o dia a dia do crime organizado, o dia a dia das grandes facções combatidas ali pelo nosso Carlos Stylianides, pelo nosso GAECO e por cada um de nós que passa pelos interiores, está hoje aqui na capital. Não é fácil, os desafios são cada vez maiores e, para isso, nós vamos ter que nos adaptar. E, para nos adaptarmos a isso, temos que cada vez mais nos unir, temos que cada vez mais mostrar a nossa importância. E isso só com muito trabalho. Senhor Procurador-Geral, é um orgulho imenso que dá minha honra de fazer parte dessa instituição histórica e fazer parte, certamente, da história desses 132 anos do Ministério Público. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras do nosso promotor, Alexandre Tourinho. Ele esqueceu de citar, né? O Irã está fazendo aqui toda hora esses comentários, que existe 2 tunantes na mesa.
que sou eu e o nosso procurador-geral, César. Isso é coisa rara, mas eu sei que existe. Eu quero convidar com muito carinho também o nosso corregedor-geral, nosso procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos, para se pronunciar na tribuna da Casa. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o deputado Francisco Melo, Chicão, dizer que é uma honra estar aqui nesta augusta casa e, em seu nome, também cumprimentar todos os demais deputados. Também lhe agradecer pela grande ajuda que vossa administração vem dando ao nosso Ministério Público do Estado do Pará ao longo desse tempo, nos ajudando muito, inclusive, em vários campos. Cumprimentar o deputado estadual Irã Lima, meu amigo, e que a gente, inclusive, teve a oportunidade de visitar a comunidade quilombola, né? Conversar com eles lá em Boa Esperança do Piriá, né? E foi muito bom, eu estimo muito estar lhe revendo. Deputada Maria do Carmo, minha colega, também muito obrigado pelas suas palavras, homenageando o nosso Ministério Público e pela contribuição que sempre Vossa Excelência nos deu. O doutor César Matar, nosso procurador-geral, pessoa abnegada, aguerrida, dedicada e que não mede esforços para o engrandecimento do nosso Ministério Público do Estado do Pará, inclusive considero um verdadeiro leão, com todo respeito ao meu amigo Tourinho. Então, o Ministério Público está em boas mãos. Vossa Excelência foi reconduzido com uma votação maciça na história do Ministério Público. Isso é o reconhecimento da nossa classe, como disse o doutor Tourinho. Viu? E, então, muito obrigado também por Vossa Excelência, doutor César Matar Júnior, fazer parte da nossa história e estarmos aqui hoje falando do nosso Ministério Público. Doutor Ubira Gilda Pimentel, subprocuradora-geral administrativa, também uma pessoa aguerrida e lutadora pela nossa instituição, meu respeito. E o nosso presidente Alexandre Marcos Tourinho. Uma pena que você está do lado de lá, viu? Mas eu procuro sempre permanecer perto, porque um leão vigia aquela coisa. Então, é uma honra também Vossa Excelência estar presidindo a nossa associação. Vossa Excelência também não tem evitado esforços para sempre fazer a defesa de todas as nossas prerrogativas, juntamente com o nosso Procurador-Geral. E, em seu nome, eu quero cumprimentar todos os promotores aqui presentes. E quero cumprimentar também a todos os funcionários e diretores de departamentos aqui do Ministério Público, ao doutor Anselmo, o maestro do coral do Ministério Público, a todo o coral também, que luta a cada dia para nos brindar com suas canções nos momentos de festas da nossa instituição. Então, cumprimentar também o coral e a todos os demais que estão presentes aqui nesta augusta casa. Eu gostaria de dizer que eu tenho 38 anos neste Ministério Público, 38 anos de muita luta. Nós lutamos muito para conseguir o Ministério Público presente, para construir o Ministério Público presente, e a gente espera que ele vá mais longe. O promotor de justiça,
ele é o paladino da justiça e do direito. É o promotor que incomoda a muitos e agrada a poucos. Mas se o trabalho do promotor incomoda, pode ter certeza, é porque ele está procurando o caminho certo. Porque o promotor de justiça é o verdadeiro advogado, é o autêntico advogado da sociedade. Toda vez que um promotor de justiça está atuando, ele está defendendo você. Era o que dizia lá em 1985, cartaz que a gente publicava em cada porta de promotoria, quando estava tentando e procurando ocupar o nosso espaço, e depois, em 88, lutar por uma melhor vida outorgada pela Carta Magna Federal. E a gente, naquele tempo, 1985, na ausência da Defensoria Pública, o próprio promotor fazia, às vezes, a Defensoria Pública. Eu fui que, ao mesmo tempo, trabalhei como promotor, trabalhei como defensor público. Então, nós lutamos para construir este Ministério Público atual. E a gente só tem que lutar para que ele fique cada vez mais forte, mas para que ele realmente faça a defesa da nossa sociedade. Ainda hoje, quando eu estava me dirigindo ao Ministério Público, 8 e pouco da manhã, era antes das 8, e recebi um telefonema de Cametá. Um rapaz havia caído da moto, 16 anos, entre a vida e a morte, e a pessoa ligou para mim, não como corregedor. Ela ligou, ela disse para mim, eu não conheço a pessoa, porque alguém deu meu número para ela, disse assim, e ela queria ver se eu ajudava para socorrer o rapaz que lá não teria condições dele ter tratamento. E eu fiz o que eu pude, graças a Deus o rapaz está sendo encaminhado para o Metropolitano de Belém. Então, a vida da gente acaba sendo uma vida pública ao extremo. Eu sempre digo assim, que o promotor, apesar, por exemplo, na capital, o promotor de massa falida é um, promotor do júri é outro, promotor de entorpecentes é um, mas, eu sempre digo, o promotor, ele não deve ser só daquilo que ele exerce, aquele cargo. Ele tem que ser um promotor autêntico, o promotor para servir à sociedade. Então, a gente tem que servir. Eu não fiz questão e nem disse para ela que eu era o corregedor, que eu sou o corregedor. Não, disse, senhora, vou fazer o possível para lhe ajudar. E assim a gente ajuda. Queria dizer que eu me orgulho muito de fazer parte desta família ministerial. Eu me considero o Ministério Público uma segunda família de todos nós que fazemos parte da instituição. E, para encerrar, eu queria só ler uma poesia rapidola que eu escrevi em homenagem ao Ministério Público, ao nosso querido Ministério Público. O Ministério é público, é constitucional, é do povo sedento de justiça e paz, asilo do hipossuficiente e do injustiçado, esculpido na Carta Magna Federal, tutelando e defendendo ao incapaz, responsabilizando o delinquente, fazendo valer o direito fundamental de uma sociedade clamante por uma justiça social. É o órgão primordial da população, promovendo ação civil pública contra quem macula a coisa pública e pratica crime ambiental. É uma instituição sem igual, primando pela justiça social, cuida da infância e juventude, luta sempre pelo direito à saúde do cidadão carente e desassistido, clamando e necessitando de atenção. O Ministério Público está sempre presente, agindo na defesa do deficiente, protegendo o direito do consumidor,
lutando pelo bem-estar da família, cuidando do direito registral, sem olvidar do patrimonial. Ele depende muito do promotor dedicado para dar conta do recado, cuidar da massa falida e do direito à vida. E ainda há muito mais: fazer a proteção dos animais, lutar contra as desigualdades sociais e ter muita abnegação no combate à corrupção. É o ministério com alma democrática, paladino do direito e da justiça, lutando contra crimes da informática, presente até no campo de futebol, brilhante como a luz do sol. Obrigado. A nossa sessão já se encaminha para o final, mas temos que ouvir com muita atenção, com muito carinho, o nosso Procurador-Geral de Justiça, que depois de tantas funções, inclusive a nível nacional, a palavra dele é extremamente importante nesse momento para o Ministério Público, para a Assembleia Legislativa e também para a sociedade do Estado do Pará. Procurador-Geral César Matar. Ainda boa tarde a todas, a todos. Meu presidente, Chicão, antes de eu entrar propriamente na saudação, eu fui provocado. Aliás, esse pessoal tem mania de fazer provocação a nós. Então, antes da saudação, eu tenho que me explicar. O desejo de agradar um PGJ é tão grande que um me chamou de Paysandu pelo suposto número de título. Aí vem o meu corregedor e já fala em leão. Só esquece de falar do símbolo que personifica verdadeiramente, não é, a persistência, a luta, que é a águia. Não é o águia, a águia. A águia. Aliás, eu quero ilustrar que nós que estamos sempre ao lado dos mais fracos, não é, dos oprimidos, daí porque eu faço opção pela Tuna e pelo Vasco da Gama. Eu acho que poucos sofrem tanto quanto eu neste país. Mas eu vou mais longe. Toda vez que se fala, e aí eu quero render homenagens também às torcidas de Remo e de Paysandu, que são majoritárias dentro do Ministério Público. Não neste mandato. Neste mandato, 95% dos membros e servidores do Ministério Público são tunantes. Mas, vencido este momento, certamente voltarão a abraçar as cores, não é, do Leão e do Paysandu. Mas, quando a gente viaja pelo interior, o pessoal pergunta: mas para que clube tu torce? Eu disse: não, eu sou Remo. Ah, tá, bacana. Aí pergunto lá na frente: e você torce para que clube? Não, eu sou Paysandu. E você, César? Não, eu sou tuna. Mas por que tu és tuna? Para ser tunante tem que ter uma explicação, não é? É o único clube no Pará que você precisa explicar por que você torce. Você tem que dizer que é porque eu cresci dentro do clube, na verdade, desde criancinha, meu pai, meu tio, mas enfim. E aí deixo as minhas homenagens também ao meu presidente Chicão, que é tunante. E na sua pessoa, meu caríssimo presidente Chicão, presidente da Augusta Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero saudar todos os integrantes da Casa do Povo, que eu dizia há pouco para o deputado Irã, que é o único, não é o maior, é o único foro para as grandes discussões, para as discussões de interesse da sociedade paraense. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer ao amigo,
não somente porque, logo depois da nossa posse, no primeiro mandato, no dia 21 de abril de 2021, quando eu vi, e eu tenho que repetir isso sempre, alguns já ouviram, mas é fato, é que muitos ministérios públicos comemoravam seus 130, 120 e poucos anos, e só o do Pará, que não tinha essa data magna. No que pese, nós sempre comemorarmos o dia 14 de dezembro como dia do Ministério Público brasileiro. Mas eu vi que nós estávamos em falta. E aí fui procurar nos alfarrábios, na memória do Ministério Público, temos obra publicada a respeito da história da nossa instituição. Lá constava, estranhamente, ainda essa bandeira ainda não havia sido abraçada. E também, com a ajuda até do nosso caríssimo doutor Adélio Mendes dos Santos, ele prontamente, quando viu que eu estava angustiado, ele me trouxe as páginas de uma publicação antiga da Constituição, que foi promulgada em 22 de junho de 1891, portanto, a primeira Constituição republicana do Estado do Pará. E lá consta, expressamente, já constava, fica criado o Ministério Público do Estado do Pará, chefiado pelo Procurador-Geral do Estado, naquela altura, e composto dos seguintes cargos, e enumera alguns cargos poucos lá naquela época, ainda sem estrutura. E Vossa Excelência, depois do aval do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, houve por bem atender o nosso encaminhamento, e não só atendeu, como encampou, foi o proponente. Então, o Ministério Público do Pará tem essa dívida de gratidão com Vossa Excelência, e com a Assembleia Legislativa, com os senhores deputados, com as senhoras deputadas, e também com o governador do Estado, que reconheceu a legitimidade do aprovado pela Assembleia Legislativa, e hoje nós podemos novamente estar aqui, agora comemorando os 132 anos. Vossa Excelência conduziu a sessão dos 130 anos, conduziu a sessão dos 131 anos, e agora a sessão dos 132 anos do Ministério Público do Estado do Pará. A nossa gratidão, portanto, gratidão que eu estendo, deputado Chicão, ao deputado Irã Lima e à deputada Maria do Carmo. O deputado Irã Lima, que tem sido um parceiro do Ministério Público também, aliás, esta Casa de Leis não tem faltado ao Ministério Público. Em nenhum momento eu posso testemunhar da nossa administração, mas não tenho dúvidas que tem sido assim ao longo da história do nosso Ministério Público, mas eu tenho que, em meu nome em particular, e da administração que eu estou coordenando, que agradecer e reconhecer nesta Casa de Leis, nas pessoas de Vossas Excelências, o quão importante tem sido para que nós estejamos podendo conduzir os nossos trabalhos, garantindo a nossa capacidade de investimento, garantindo o nosso poder de pagar as nossas contas e de reconhecer os direitos de membros, de servidores e um mínimo de infraestrutura para que nós possamos crescer por esse Estado continental, onde nós temos apenas ainda 118 promotorias, aliás, promotorias instaladas em 118 municípios, mas vamos avançar mais e deixar bem próximo, ao final deste segundo mandato, dos 144 que hoje existem no Estado do Pará. Isso o Ministério Público deve a Vossas Excelências. A doutora Maria do Carmo, eu peço venha para fazer um registro especial, porque eu via a doutora Maria do Carmo falando, e falou-se muito em aposentado. Alguém, em sã consciência, com a história da deputada Maria do Carmo, dentro do Ministério Público, e que continua no Ministério Público, agora formalmente longe das colunas oficiais, digamos assim, da nossa instituição. Alguém pode dizer que a deputada Maria do Carmo é aposentada? Pelo amor de Deus, isso é de uma gritante impropriedade. Na verdade, a deputada Maria do Carmo empresta a sua força de trabalho do Ministério Público no Parlamento Estadual. Então, eu deixo aqui as homenagens a Vossa Excelência, deputada Maria do Carmo, pelo que representou, pelo que representa e continuará representando a nossa instituição. A minha queridíssima amiga,
doutora Ubiragilda Silva Pimentel, subprocuradora-geral de Justiça para a área técnico-administrativa, na pessoa de Vossa Excelência e do nosso queridíssimo corregedor, serafeitiço, doutor Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, amigo fraterno também de longa data. Na pessoa de Vossas Excelências, eu quero saudar todos os membros e todos os servidores que hoje engrandecem e que dão um brilho todo especial, representativo, é verdade, mas esta sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Ao doutor Alexandre Marcos Fonseca Tourinho, que já foi remista no passado, essa marca ele não vai conseguir apagar, e se já foi remista no passado, hoje é paysandu, não há empecilho nenhum que no futuro, muito próximo, seja torcedor da área do Souza, e nós já estamos providenciando também para que ele seja mais uma bela aquisição da Tuna Luso brasileira. Mas, meu amigo, meu irmão, na tua pessoa, eu quero saudar o Ministério Público brasileiro, porque você, se me permite despir das formalidades de Vossa Excelência, tem carregado os princípios que sempre nortearam o Ministério Público do Estado do Pará por todo este país. Você hoje é uma referência na Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, no seu Conselho Deliberativo, e falo isso com propriedade de quem já esteve naquele colegiado, já que eu presidi por 2 oportunidades a nossa associação e tive a oportunidade de presidir o nosso colegiado nacional. E digo com tranquilidade, pelo que reverbera por todos os cantos desse país, o quanto você significa hoje para o Ministério Público brasileiro. Então, a minha gratidão, não somente como Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará, mas como, temporariamente, também presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Aliás, presidente Chicão, qualitativamente, certamente não, mas quantitativamente eu tenho mais presidência do que Vossa Excelência hoje. Aí quero deixar também o meu agradecimento, a minha saudação aos colegas, às colegas que para esta solenidade já correram, e não vou fazer referência pelos cargos, porque as nossas amizades elas superam em muito as circunstanciais ocupações de cargos deste momento. Então, a Ângela, a Socorro, o Guilherme, a Ione, José Maria Gomes, o Lauro, Carlos Estilianide, aos servidores e servidoras, e faço isso nas pessoas do Pedro, do Edir, da Márcia, da Michele, Camila, da Vânia, a Daniela, o Jefferson, e ao nosso queridíssimo Luciene, a Thalita, que está por aqui. Faço também uma homenagem especial, estava comentando com o presidente agora há pouco, ele me indagou sobre o nosso coral, e o quanto eu sou grato pela generosidade de vocês, e faço a referência, meu agradecimento na pessoa do nosso maestro Anselmo, mas grato porque em todos os momentos em que esta administração, e mesmo sem administração, sem nós buscarmos o apoio de vocês, vocês sempre de forma muito voluntariosa se oferecem. Eu sou testemunha do carinho que vocês têm dedicado a este momento que nós estamos atravessando. Então, o meu muito obrigado também de coração a todos vocês. E dizer, meu presidente, senhoras e senhores, que falou-se aqui há pouco de que o Ministério Público, acho que foi a deputada Maria do Carmo, depois secundada pelo Tourinho, de que o Ministério Público realmente não é uma instituição simpática, que não é uma instituição que agrada e que não guarda, digamos assim, o carinho, não é, o coração de muitos parlamentares daqui e de outras plagas. Mas quero dizer a Vossas Excelências que, se o Ministério Público tem esse perfil, os culpados são Vossas Excelências, porque o Ministério Público ele guarda a exata medida do que o Parlamento Federal, modulado em muitos casos pelo Parlamento Estadual, quis que ele fosse. Eu falava há pouco, junto com o deputado Irã, numa entrevista, de que, até 1988, o Ministério Público brasileiro tinha um perfil.
e ganhou um outro perfil com o advento da Carta Cidadã de 88. E foi, assim, uma instituição nascida, forjada para incomodar. O constituinte originário quis criar uma instituição para repor a verdade histórica em nosso país, àquela altura, e deu ao Ministério Público atribuições infinitamente maiores do que ele detinha até então, e daí, inclusive, era chamado por muitos de promotores, os membros eram chamados de promotores públicos, dada a nossa particular atribuição na seara criminal. Com aquele advento, o Ministério Público ganhou outros ares, outro perfil, e nós passamos a ser promotores de justiça e também procuradores de justiça. Atuamos hoje na área dos direitos difusos, dos individuais coletivos, na tutela do meio ambiente, na tutela do patrimônio público, dos deficientes, de idosos, dos índios, enfim, dos negros, dos hipossuficientes de toda sorte, das mulheres, ainda na seara criminal, no combate à improbidade, mas isto o Ministério Público recebeu em empréstimo. O Parlamento, é preciso que nós tenhamos isso sempre em mente, e eu sempre disse isso desde o primeiro momento em que eu assumi a nossa Associação Nacional, Alexandre. A sociedade brasileira, através do Parlamento, que é a voz do povo, apenas nos emprestou esses instrumentos para fielmente defender os interesses da sociedade. Os interesses que, ao passo em que sejam bem defendidos, ao passo que o Ministério Público esteja próximo, perto daqueles que mais precisam, nós teremos esses nossos instrumentos garantidos. Se nós nos afastarmos de quem efetivamente nos concede o empréstimo dessa legitimidade, o Ministério Público está fadado a, num curto espaço de tempo, perder as atribuições que nos foram emprestadas pela sociedade através do Parlamento. Esse pensamento, é com esse viés que nós devemos continuar caminhando, próximos do povo, próximos daqueles que nos pagam, próximos daqueles que nos legitimam, e continuar sendo a instituição fortalecida e que continua a defender a democracia, as instituições democráticas nesse país, e, como eu tenho dito sempre, e que, ao lado da imprensa livre, ao lado do poder legislativo, tem que se manter um bastião da moralidade e um bastião na defesa das mais preciosas instituições, dos mais preciosos princípios que regem a República Brasileira. Eu concluo conclamando a todos para que continue a fortalecer as colunas da nossa instituição, conclamando ao Parlamento a que continuem confiando no Ministério Público. Nós pagamos hoje e sempre, porque isto é cíclico e é da vida histórica, da rotina histórica do Ministério Público, mais pelos nossos acertos do que pelos nossos erros. E os erros pontuais que são, devem continuar a ser tratados como erros pontuais, mas jamais macular a história de uma instituição que, no Pará, ao cabo de 132 anos, tem dado demonstrações todos os dias de que defende a moralidade, mas, mais do que isso, que defende a democracia e as instituições republicanas no Pará e no Brasil. Muito obrigado ao Parlamento, obrigado, deputado Chicão, obrigado aos membros e servidores que constroem todo dia o Ministério Público que conseguiu chegar a 132 anos. Vamos em frente. Queria agradecer as palavras carinhosas do nosso Procurador-Geral, o doutor César Matar, e passaremos a um momento em que aqui no roteiro da sessão diz que é uma homenagem do coral do Ministério Público do Estado do Pará à Assembleia Legislativa. Fique à vontade nesta homenagem.
coral pode ficar aqui, porque logo em seguida nós entraremos na fase final e aí teremos o hino do Estado do Pará. E os senhores e as senhoras irão fazer essa apresentação. Eu só queria, mais uma vez, agradecer aqui a presença de todos, agradecer a homenagem que o coral do Ministério Público faz aqui à Assembleia Legislativa e dizer, César, que nós também temos um coral, vou até ver, Marcelo, como é que está essa situação do nosso coral da Assembleia Legislativa, para a gente ter essas parcerias, né? O Ministério Público, com o Tribunal de Contas do Estado também, que tem coral, o nosso também é muito antigo, né? Já tem algum tempo, mas eu não tenho visto na minha gestão, na nossa gestão, a participação realmente do coral à frente de alguns eventos. Então, eu queria, através do maestro Anselmo, lhe agradecer carinhosamente, em nome do Poder Legislativo, pela apresentação que vocês acabam de fazer e também as que já fizeram anteriormente, cantando o hino nacional. Eu, antes de pedir que vocês possam cantar o hino do Estado do Pará, queria dizer ao meu presidente, ao meu Procurador-Geral de Justiça e aos membros do Ministério Público que amanhã nós temos um projeto do Ministério Público na pauta da sessão ordinária da Assembleia Legislativa, que eu reputo ser de muita importância para o Ministério Público. Foi um pedido do nosso Procurador-Geral para que pudéssemos acelerar a votação desse projeto, e eu queria também dar essa boa notícia que amanhã nós, com certeza, estaremos aprovando, porque é esse o entendimento da maioria dos deputados dessa Casa. Portanto, eu peço que o coral, juntamente com o apoio da Assembleia Legislativa, possam cantar o hino do Estado do Pará. Mais uma vez, o meu agradecimento especial ao coral do Ministério Público. E, encerrando essa sessão, agradeço a presença das autoridades e personalidades que ao Palácio Cabanagem vieram
e declaro encerrada a sessão solene alusiva ao Dia do Ministério Público do Estado do Pará. Muito obrigado a todos. Portanto, encerrada a sessão solene em homenagem aos 132 anos do Ministério Público do Estado do Pará. Aí tivemos a memória de vários feitos do Ministério Público, o quão importante, né, essa instituição aí que defende a sociedade, os direitos da coletividade, né, Rainer, que a gente acompanhou aí. Você que está em casa acompanhou também como é importante o Ministério Público nas suas várias áreas de atuação, Rainer. Muito importante. A gente agradece a sua companhia em mais uma transmissão ao vivo pela TV Alepa, canal 8.2. E essa sessão, que está ao vivo agora, você vai acompanhar também no nosso canal do YouTube, TV Alepa. Está tudo organizadinho para você. A gente agradece a sua audiência, encadeia conosco também a Rádio Web Alepa e as nossas redes sociais com os bastidores, não somente dessa sessão, mas de tantas outras. A gente encerra com essa imagem linda aqui. De frente do Palácio Cabanagem. Lauro Sodré, frente do Palácio Cabanagem que nós estamos aqui, né? Exatamente. E aparece ali o Palácio Lauro Sodré e logo adiante tem ali a Prefeitura, que é o Palácio Antônio Lemos. E hoje nós tivemos um dia de muito trabalho aqui na Alepa, né? Tivemos uma sessão especial pelo Dia do Exército, que foi presidido pelo deputado Fábio Figueiras, né? Pela manhã. Para amanhã. Tivemos a sessão solene alusiva ao aniversário da Associação Comercial do Pará também, uma entidade importantíssima, uma das mais antigas do Brasil, inclusive, que foi presidido aí pelo deputado Fábio Freitas. Tivemos 2 reuniões na sala VIP, uma da Procuradoria da Mulher, presidida e coordenada pela deputada Paula Titã, e tivemos outra reunião setorial coordenada pela deputada Maria do Carmo. Você vê aí que os deputados fazem vários eventos ao mesmo tempo. Então foi um momento muito importante, um dia produtivo, uma semana que começa aqui. Fechando o semestre, né, Fechando o semestre a todo vapor aqui na Alepa, né, Rainer? Quanto trabalho tem sido feito aqui na Casa do Povo, não só por nós, mas principalmente por você que acompanha a gente. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Fique por aqui na nossa programação e a gente volta em mais uma transmissão ao vivo pela sua TV Alepa. Fechado o dia, Dinan? Fechou. Fechou? Bacana, muito Beleza. bacana. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.